Programa Em Dia com a Notícia. Começando o programa Em Dia com a Notícia, hoje, segunda-feira, dia 5 de novembro, e, como sempre fazemos, conversamos com o prefeito de Andradas, Rodrigo Lopes. Rodrigo, segunda-feira é o dia da conversa aqui na Rádio Vinícola, de transmitir informações aí para os nossos ouvintes. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Sandro, bom dia aos ouvintes da Rádio Vinícola, é um prazer estar aqui, seu Domingos está aqui com a gente também nos estúdios, um bom dia. E nesse dia 5 de novembro, né, começando aí esse mês de novembro, é uma alegria estar aqui mais uma vez falando com a nossa população de Andradas e da região. Tá bom. Rodrigo, vamos então separar um assunto, né, para hoje, que no caso seria o trânsito. A cidade de Andradas tem crescido muito, muitas coisas têm acontecido e às vezes não é muito fácil acompanhar o desenvolvimento da cidade, porque os problemas surgem e a população se divide na forma como esses problemas devem ser resolvidos. Mas ali na Rua Coronel Oliveira eu observei nos últimos dias que houve ali uma mudança bastante importante. Eu queria que você falasse sobre ela, por favor. Sim, Sandro, houve a mudança no estacionamento, né, aqui da Coronel Oliveira, para o pessoal se localizar entre a Rua Delfim Moreira e a Rua Augusto Marcondes, que é a rua ali do Hotel Palace, né? Então podemos dizer que entre aqui ali a barbearia do Valdomiro e o Hotel Palace, né? Naquele trecho a gente estacionava em 45 graus do lado direito e passou a ser estacionamento agora vertical mesmo dos dois lados, né? Então com isso diminuiu o fluxo e a velocidade, né? Considerando que hoje nós temos muitos carros que têm um comprimento maior, as caminhonetes, os SUVs, né? A gente tinha um problema ali, muitas vezes, do carro ficar com a traseira ocupando uma parte, e quando vinha um caminhão tinha que passar até em cima da calçada para conseguir transitar. Então os carros podendo encostar nas duas laterais, então isso melhorou bastante. E também, né, o período de chuva principalmente, tem a parte da água pluvial que escorre pela via até encontrar uma boca de lobo. Então isso, pela lateral, o carro passava pela lateral e jogava água na pessoa que estava caminhando na calçada ali do lado. Então essa é uma demanda já de um bom tempo, e desde o ano de 2015 a gente tomou uma conduta das alterações que fossem ser realizadas, elas aguardarem. Naquele momento estava prevista a criação do Conselho de Trânsito, porque o que acontecia? As demandas vinham, analisava-se tecnicamente o Departamento de Trânsito da Prefeitura e fazia a mudança. E daí vinha questionamento, porque era uma pessoa, porque a pessoa não tinha conhecimento, porque aí os outros órgãos questionavam a mudança que tinha sido feita. A Câmara. Isso. Então, a partir daí, a gente criou, né, o Conselho de Trânsito, que, salvo engano, ele foi efetivamente votado na Câmara Municipal, se não me engano, final de 2016 e início de 2017. E aí se constituiu. Então, o Conselho de Trânsito tem representante da Associação Comercial, tem representante do sindicato, tem representante do Fórum, do Ministério Público, das polícias, da OAB, enfim, tem representante da Câmara, de todos os órgãos. Então, ou seja, o assunto ele é debatido, né, é pautado, é feita uma análise técnica e depois é votado. Então essas alterações elas são feitas hoje com a participação de todos os órgãos, justamente para ter legitimidade na mudança que efetualmente ela se realiza. Então, além, né, da questão do estacionamento ali da Coronel Oliveira, que por sinal ficou muito bom, né, além, né, de ter essas precauções com o pedestre que está caminhando nas duas calçadas, você também tem a diminuição da velocidade, porque você foca aí numa via só, né? Isso já foi feito na Major Bonifácio já há um tempo, né? Já há cerca de uns 3 anos. Em frente ao pavilhão do vinho. A Major Bonifácio. Demorou para fazer ali na Coronel Oliveira, viu? Sim, justamente porque nós estávamos aguardando essa aprovação no Conselho de Trânsito, né? Que foi um assunto que foi pautado. E é o Conselho de Trânsito que dá a última palavra, não é o prefeito? Não, isso eu deixei pro Conselho de Trânsito justamente para a gente ter a participação de todos os órgãos. Então o prefeito poderia ter essa atribuição, mas é uma questão que a gente deixou. Da mesma forma foi mudada aqui a Rua Professor Elvira de Oliveira Ansani, que ela era mão dupla, né? Ela é uma opção, se você entrar lá vindo de Bitura, você entra, ali tem a chance de entrar na Professor Assir, né, da Costa Pereira, e já sair aqui no Banco Itaú, só que ela era mão dupla.
Então tinha alguma confusão e alguns acidentes que aconteciam porque ela começou a ficar movimentada, embora seja uma via larga, mas estava tendo esse problema. Então hoje ela é mão única sentido bairro centro, né? Então isso também melhorou bastante. E lá em cima, né, perto da Escola Edmundo Vieira, também foi invertido o fluxo da Olinto Trevisan e dali da Gabriel Graziani, né, que era, a princípio, ela era sentido da Capitão Cirilo para Tiradentes, para Olinto Trevisan. Hoje ela é da Olinto Trevisan, sentido a Tiradentes e sentido a Capitão Cirilo. Então inverteu, que era uma demanda que o pessoal tinha, que falava, se eu errar lá em cima, eu tenho que vir aqui, passar o semáforo, vir para baixo da igreja para conseguir retornar. Então essa situação ela foi resolvida. Tem outras demandas que estão aí ainda no Conselho de Trânsito, uma delas, eu diria que até a mais complexa é a questão da Eduardo Amaral, né, que hoje ela Só um minutinho, Rodrigo. Sim. Daqui a pouco você vai falar de Eduardo Amaral então, porque são muitos assuntos. Vamos continuar um pouquinho no Alto Alegre ali, explicando para o ouvinte da Rádio Vinícola essa mudança, por gentileza. Eu passei ali a Tiradentes em frente à Escola Edmundo Vieira. Antes eu virava à direita e eu ia tanto para a Policlínica Central, aquela entrada que tem lá embaixo, e ali na curva eu chegava no Centro Esportivo Fio Toloso, antiga piscina. Isso. Agora eu não posso mais virar à direita ali e descer. Sim. Eu posso pegar a esquerda e subir em direção você vai subir, a Minas Farma, ali a antiga farmácia da Unimed. Isso mesmo. E para você conseguir vir ali no centro esportivo, você vai pegar uma antes, né, e vai entrar à direita e vai ter esse acesso e depois normal. Pegar a esquerda, onde tem a cafeira ali. Tanto quanto para vir na Policlínica, né, no centro esportivo, no Edmundo Vieira. Então ali ficou, pelos fundos do Edmundo Vieira, a gente pode dizer assim, né, ficou um acesso diferente. Esse fluxo ele foi invertido, né? E na assistência pode entrar à esquerda. Na assistência, isso, você pode entrar à esquerda, né, e tá tendo acesso aí novamente, retornando ao Alto Alegre. Então era uma mudança bastante reivindicada, né, e o Conselho aprovou, e a gente não viu nenhuma reclamação. Então é um sinal de que foi um acerto, né? Eu passei por ali nos últimos dias e eu acredito que foi um acerto também. Eu gostei muito do que porque geralmente o que acontece? O trânsito ele tem sempre uma discordância, né? O morador tem um desejo, o motorista tem outro. Então, muitas vezes, quando você vai atender o desejo do motorista, você desagrada o morador. Quando você vai atender o morador, você desagrada o motorista. Porque, às vezes, o morador tem que dar uma volta maior quando muda a mão de direção e tal. Mas essas últimas mudanças, a gente percebeu que não houve reclamação. Então, é um sinal de que foi um acerto, que a gente conseguiu o nosso objetivo. Não teve aqueles debates acalorados. Sim, com certeza. Então, assim, são mudanças necessárias, né, muitas vezes urgentes, que podem até ocasionar acidentes, e a gente fica feliz aí de ter tido essa boa aceitação. Tá, agora vamos falar então da Eduardo Amaral, porque essa eu acho que é o grande pepino, né, o grande abacaxi da administração municipal aqui em Andradas, não só dessa como dos últimos anos. Não se acerta aquela rua. Por que isso acontece? Sim, na verdade o grande problema hoje é o fluxo de caminhões, né? Enquanto o contorno não está pronto, a Eduardo Amaral é a via que os caminhões descem de Poços de Caldas e passam por ali, e da Padre Mariano Garza até Delfim Moreira ele é mão dupla, né? Então o que causa aí um transtorno um pouco maior nesse sentido, principalmente para os moradores que estão ali. Então esse assunto já foi pautado no Conselho de Trânsito, mas ainda não se chegou a um consenso, né? Porque até então tem o questionamento de que o pessoal do Mantiqueira tal não teria uma opção para estar subindo, então ele teria que vir lá no posto BR para poder pegar a Coronel Oliveira. Com a abertura da professora Elvira, né, ali na região central, ligando ao Mantiqueira Boulevard, então o motorista, né, que mora na região da Caracol, do Mantiqueira 2, do Mantiqueira 1, do Boulevard, ele tem a opção de vir pelo centro por aquela via, né, já saindo ali na Professora Elvira, contornando na Augusto Marcondes e subindo aqui no semáforo. Então essa é uma questão que eu acredito que deva ser debatido, e que a Eduardo Amaral ela fique sendo uma via só no sentido descendo, né? Descendo, que ela fica mão única, vai evitar. Quando o contorno
for concluído, o ideal é que a Eduardo Amaral ela só suba, que ela inverta o sentido dela, né? Porque aí é mais uma via de fluxo. Aí você vai ter uma rua subindo, uma descendo, uma subindo, né? E aí tem a Bias Fortes, que também ela foi colocada sentindo subindo. Então, da questão hoje de fluxo de trânsito, a gente tem esse complicador. Nós temos 2 vias subindo, 2 vias descendo, a Eduardo Amaral do meio para baixo é mão dupla. Então é uma preocupação, né? É uma questão que a gente espera que o Conselho delibere o quanto antes para que a gente possa estar sanando esse problema, mas é uma questão que precisa sim ter uma solução definitiva, principalmente pensando nos moradores, né, que tem essa dificuldade. Até para você tirar um carro da garagem hoje ali naquele trecho é muito complicado pelo fluxo que tem, né, e por ser mão dupla. Proibir estacionar na Eduardo Amaral não seria uma alternativa? Ou uma possibilidade? É uma dificuldade porque você vai inviabilizar, né? Tem a questão aí de vários estabelecimentos comerciais, consultórios médicos, né? Então, para você ter acesso a isso, principalmente pessoa idosa, né? Como que você vai proibir o estacionamento? Então, fica uma situação bastante complicada. Até porque ela tem, né, uma largura que comporte encontrar um caminhão e um carro, por exemplo. Tanto que é proibido o caminhão subir. É permitido só caminhão descer, porque se encontrar 2 caminhões você pode ter um problema. O que é o grande problema, vamos dizer assim, é a intensidade do movimento. Porque assim, não é uma via de mão dupla que passa 50 carros por dia, é uma via de mão dupla que passa 1000 carros por dia, né? Então é um trânsito muito intenso, né, que é o que prejudica bastante. Além de ser via de mão dupla, tem o agravante dos caminhões e do movimento intenso. Não, realmente, Eduardo Amaral é complicado e quando se pensa numa solução, você sabe que você vai solucionar um problema, mas já vai causar outros. Com certeza. Aí se pensa numa outra solução, é aquele descobre a cabeça para cobrir o pé e vice-versa. Sim, com certeza, porque o município, a cidade de Andradas, na verdade, ela tem 3 ruas, né, que ela vai de um extremo ao outro da cidade, porque Eduardo Amaral só vai da Delfim Moreira até o campo de futebol, mas ainda é uma alternativa, né, de trânsito. Então, porque a cidade ela funila em um determinado ponto, né, e ela tem essa dificuldade aí, que é um problema de mobilidade, que ele está sendo sanado na medida que os loteamentos estão sendo construídos. Então, nós traçamos as artérias, né, e se você pegar hoje, a gente tem uma avenida aqui no Mantiqueira, perto da Luna, que ela já é uma avenida dupla, que ela vai ligar lá com Santo Antônio de Lisboa e com o Alto da Mantiqueira, que futuramente vai ligar lá para cima da Trevisan, próxima à BB. Então vai ser uma avenida que depois ela vai ligar na Mário Lanzani e vai ligar aqui na saída de São Paulo. Então a prefeitura fez esse traçado e a cada loteamento é exigido que essa avenida seja construída dentro dele. Então ela vai ser uma alternativa para quem mora nesses bairros e até mesmo futuramente para quem quer ir para Poços e não quer passar pelo centro da cidade, ele vai ter uma alternativa aí através dos bairros e dessa avenida que já vai ter um porte de uma avenida mais larga com condições melhor de tráfego. Mas é uma questão que se o município tivesse dinheiro para fazer por conta dele, seria mais rápido. Como não tem, a gente tem que usar a inteligência e ir fazendo isso de acordo com que a cidade vai crescendo. Outra solução poderia ser fazer as marginais aqui na Vila Moscone. Tem os rios ali que passam ali, sai aqui da ponta da Vila Moscone, onde vai ali pra casa do promotor lá em cima lá, Panorama, perdão, me fugiu o nome, né? E seguindo ali até o Jardim, a Vila Santa Rita, o 7 de Setembro, não é? E tem lugar ali que tem rua do lado do rio e tem lugar que não tem. Essa questão, né, a rua ela foi construída em determinado momento. Hoje tem a questão ambiental, né, que a gente tem que respeitar também. Infelizmente alguns loteamentos não respeitaram isso, porque essa rua na marginal ela pode futuramente ser ponto de inundação, como a gente vê em São Paulo, né, mas ainda antes a marginal do que a casa, como é o caso do Rio do Mosquito, né, que a parede do
do rio muitas vezes é a parede de uma casa, então é um transtorno maior. Então é um pensamento que precisa com certeza ser aperfeiçoado aí no decorrer do tempo, mas eu acredito muito nas avenidas que vão fazendo contornos aí em volta do aglomerado urbano, que aí você vai buscar essas alternativas, né? Então é muito mais rápido você pegar uma avenida que contorna a cidade do que muitas vezes você passar pelo centro da cidade. E, né, a gente espera que a nossa obra do contorno ela um dia aconteça justamente para tirar de fato esse trânsito pesado de dentro da cidade, que é o grande transtorno que a gente vive hoje. Tá bom, nós estamos apresentando o programa Em Dia com a Notícia. Às segundas-feiras recebemos o prefeito Rodrigo Lopes, hoje falando sobre o trânsito aqui na cidade de Andradas. Rodrigo, na noite de sexta-feira teve um acidente na Avenida Ricardo Teixeira e ali nós já acompanhamos as pessoas pedindo redutor de velocidade naquele trecho da avenida, ali se dirigindo ao Serra Azul 3 um pouco antes. O que dizer sobre isso? Bom, Sandro, nós temos aí uma resolução do CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, que ele determinou, salvo engano, aí em maio ou junho de 2016, tem algumas normativas que estabeleceram o local onde pode colocar redutor, onde não pode, e ele restringiu muito mais essa questão. Então vamos dizer assim, para não incidir num ato ilícito, vamos dizer assim, a prefeitura deixou de fazer redutores, até porque o redutor máximo permitido é de 8 centímetros, o que não sanaria o problema, né? Principalmente a questão de velocidade, ele acaba sendo irrisório, né? 8 centímetros aí a elevação dele. Então, assim, nós estamos buscando as alternativas futuras aí, a construção da faixa elevada de pedestre, que é uma faixa, né, um pouco maior. Lógico que ela tem um custo maior a ser feito, porque, né, a quantidade de asfalto que vai, né, porque ela tem uma extensão maior, mas é uma alternativa que nós temos aí ali para a região das Soves, né, a própria Ricardo Teixeira em determinado momento, né, futuro tem os locais, né, de travessia, próximo ao supermercado ali, tudo que a gente tem planejamento para estar realizando essas obras, mas é uma questão que a gente está caminhando aí, né, justamente com os estudos, e também são propostas que são avaliadas pelo Conselho de Trânsito. Mas se a gente for hoje colocar, se a lei permitisse, se a gente fosse colocar hoje todos os redutores que são pedidos, nós temos cerca de 1.000 pedidos de redutor. Então, assim, você praticamente inviabiliza, e vamos dizer que a gente vai na contramão daquilo que deveria ser a educação do motorista, né? De saber que dentro do perímetro urbano tem um limite máximo que ele deve percorrer. Então é complicado saber que você tem que pôr obstáculo, porque os motoristas, muitos deles acabaram de sair agora da autoescola, estudaram tudo aquilo lá e não tem respeito, né? Então isso muito é uma questão de educação, né? Que a gente precisa continuar insistindo nisso. O redutor é uma alternativa, o radar é uma alternativa, mas eu acredito que, sendo uma população de uma cidade, vamos dizer assim, até com uma questão, né, intelectual e de educação muito boa, né? Nós temos quantas pessoas, vão 700 alunos todos os dias fazer faculdade, e o pessoal não respeitar as leis de trânsito é uma situação bastante complicada, né? É um problema no Brasil, né, Rodrigo? Não é só Andradas, mas Andradas eu acho que podia ser melhor. Mas aqui também tem o agravante das ruas serem estreitas, não é? Com exceção, por exemplo, da Avenida Ricardo Teixeira, mas as cidades mineiras têm essa característica. Sim, de por ruas isso estreitas. que a gente tem que manter aí uma velocidade no máximo 40, né? Principalmente nessas ruas, uma avenida maior até os 60, mas o ideal é que se mantenha uma velocidade controlada para não ter esse tipo de risco, né? Você está na 40, você consegue ter uma freagem efetiva, né? Se você tiver aí a 80 numa rua e tiver uma pessoa passando na frente, você não vai conseguir, ou se parar, você vai machucar alguém que eventualmente tiver sem cinto de segurança, que também é um outro problema, né? Que muitas vezes as pessoas não têm essa consciência da importância de usar o cinto de segurança dentro da cidade, né? Quanto muito quem está na frente usa, as pessoas do banco de trás nem sempre usam. Então, e numa freagem brusca, a pessoa que está atrás ele pode ser arremessado, né? Então é um risco grande que a população precisa se conscientizar, principalmente se for criança, né? Tem que estar na cadeirinha. É isso mesmo. Rodrigo, queria então agradecer a sua participação
aqui no programa Em Dia com a Notícia, né? Lembrando que a Avenida Paulo Afonso de Lima também, trabalho esplendoroso ali, que os moradores... a Neide tá feliz agora, viu, Rodrigo? Que bom, não suja mais o carro. A Neide tá feliz, abraço pra Neide Estivanin, todos os moradores ali do bairro do Capitão e de toda aquela região da cidade, não é? É um trabalho que agora tá finalizado praticamente. Com certeza. Tá faltando agora só a questão da sinalização, né, e da colocação ali dos obstáculos da ciclovia que vai ser colocado, mas a previsão de inauguração é o dia 30 de novembro, né? Então, mas o trânsito está fluindo normalmente. O trânsito já está normal, é uma questão só de inauguração mesmo, tem ainda o jardinzinho lá da rotatória, né, que tem que ser feito. Então eu quero até aproveitar o momento para agradecer a todas as pessoas que têm propriedade ali nas margens, que cederam, né? A gente alargou a avenida e o pessoal fez uma sessão gratuita, né, para a gente, lógico que eles ganharam com isso. Se fosse preciso a prefeitura também fazer a indenização, o custo da obra teria sido muito maior. Então nós tivemos vários contratempos no decorrer da obra, a gente até pede desculpas, mas graças a Deus a obra está concluída, né? E a gente deixa um abraço a todos aí, né? Principalmente a Neide, que está aqui todos os dias fazendo o programa, né? E a gente deixa o abraço e o agradecimento pela paciência, né? E a felicidade de poder estar entregando essa obra, também as alças de acesso. E eu também acredito que a gente vai entregar a Praça Alcides Mosconi totalmente reformada no dia 30 de novembro também. Resolveu-se o problema dos moradores do Jardim Rio Negro, Leandro Previato? Sim, com certeza. O trânsito hoje agora já pode sair ali, né, pela alça de acesso, então é um problema aí de alguns anos, né, que ele está efetivamente resolvido agora. São vários problemas, um pior do que o outro, mas com muita calma, paciência, vai se resolvendo. Se fosse fácil, se estalava os dedos e resolvia-se todos esses problemas. Com certeza. Se fosse fácil, eu digo assim, que o que é fácil, se fosse fácil, já tinha sido resolvido, né? Se ainda não foi resolvido é porque é complicado. Mas a gente tem que ir buscando as alternativas, né? Temos muitos problemas ainda para ser resolvido, né? E não é só em uma administração que nós vamos resolver, mas a gente tem que caminhar no sentido de ir resolvendo um a um, né? E dando aí uma condição e principalmente uma qualidade de vida aos nossos moradores. Obrigado, Rodrigo. Imagina, sempre à disposição. Uma boa semana a todos e um ótimo mês de novembro aí a toda a população. Você ouviu o programa Em Dia com a Notícia.